Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu venho trazer uma receitinha que eu faço para minha família, para um lanche, né? Eu vou fazer esfirra, eu fiz 2 recheios, porque o recheio também é a gosto, vocês colocam o recheio que vocês gostarem, né? Porque dá para fazer com carne, com escarola, com frango, né? O recheio que vocês mais gostam mesmo, calabresa. Hoje eu fiz um recheio de frango e um recheio de escarola, mas eu vou ensinar mesmo a fazer a massa, tá bom? Essa massa aqui eu vendia muito quando eu fazia doces e salgados, vendia muito, o pessoal pedia muito essa esfirra, ela é muito saborosa. Eu já vou passar para a receita, pessoal, para ser mais rapidinho para vocês, para não ter muita enrolação, eu já vou mostrando o que eu vou fazer já direto, tá? Para vocês. Se vocês quiserem fazer para vender, vocês têm que calcular o valor de porque cada local, cada lugar é um valor de salgado. Não dá para eu dar um valor que eu fazia um ano atrás, mais de um ano atrás, então nem vou passar valores, porque eu nem sei quanto que estão vendendo. Então, assim, as vendas, valores para vender, quando você faz para festa, para fora, assim, você tem que ver cada bairro, tá bom? Vou ensinar para vocês essa receitinha que é muito boa. Então, pessoal, aqui eu já vou colocar tudo, eu nem vou mostrar os ingredientes, já vou colocar tudo na bacia para vocês verem, tá bom? É fácil, é rápido, tá? Pessoal, eu gosto de derreter primeiro o fermento biológico. Aqui eu tenho 80 gramas de fermento biológico, porque eu vou fazer 2 receitas, tá, pessoal? Depois eu vou colocar na descrição uma receita só, tá bom? Mas eu tô fazendo 2 receitas porque eu gosto de fazer bastante e deixar congelada para ir comendo no dia a dia, tá bom? Então aqui, pessoal, eu vou só derreter, você mistura bem. O açúcar, que eu tenho, são 80 gramas de fermento. Eu coloquei 3 colheres de sopa de açúcar, tá bom? Aqui é só você misturar bem, que vai ficar um líquido, tá? Bom, pessoal, ó, o fermento fica assim, ó. Ele fica bem líquido. Agora eu acrescento aqui, pessoal, vou acrescentando todas as coisas, tá? Aqui eu tô colocando 2 xícaras de leite. 2 xícaras de água. Minha xícara é 240 ml, tá, pessoal? 2 de óleo. Eu coloco nessa massa, pessoal, aquele azeite composto. Tem um azeite que ele eu acho que é uma mistura de azeite e óleo, sabor ervas finas. Ele fica muito saboroso. A massa fica com sabor assim muito bom, né? Como eu faço para minha casa, então eu tô colocando esse azeite composto, tá bom? Ele é muito bom, fica muito gostoso. Colocar 2 ovos. E eu vou colocar 1 colher de sopa de sal, pessoal. O sal é a gosto. Eu vou colocar 1 colher de sopa aqui, porque eu tô fazendo 2 receitas, tá bom? Mas eu coloco e experimento, tá bom, pessoal? Se vocês gostarem de mais sal, é só colocar mais sal, tá bom? Aqui eu misturo tudo e acrescento a farinha. A farinha, pessoal, também não tem uma quantidade. Você vai colocar até soltar das mãos. Eu vou mostrar o processo, que eu gosto de sovar essa massa. Quanto mais você sova, mais macia ela vai ficar. Então, eu vou mostrar o processo agora, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu misturei tudo, ó. Tá vendo? O óleo, a água, o leite, o ovo. Tá tudo misturadinho. Aqui eu vou colocar farinha, pessoal. Aqui não tem uma quantidade, então aqui eu vou colocar... eu acho que aqui tem uns 800 gramas de farinha, mais ou menos. Como eu tô fazendo 2 receitas, é bastante coisa, tá? Mas é que eu tô fazendo pra fazer uma quantidade grande pra deixar congelada depois. Vou colocar mais farinha. Eu deixo ela um pouco mole para sovar, tá, pessoal? Que é o processo que eles falam de rasgar a massa.
muitos padeiros, né? Eu não gosto de deixar ela muito dura, não. Porque aí depois eu vou secar. Porque ela dá uma secadinha. Quando você fica sovando bastante, ela vai dar uma secada. Então, o que acontece? Depois que você dá aquela secada, você vai vendo o que precisa mais de farinha. Você vai acrescentando a farinha, tá bom? Como eu deixo aqui nesse ponto, ó. Agora eu vou pôr na pedra aqui, na bancada, pra ir sovando, tá bom? Bom, pessoal, ó, tirei da bacia. Agora eu vou sovar ela. Então, eu vou fazendo assim, pessoal, ó. Até ela ficar lisinha, tá? Isso daqui é importante, pessoal, fazer. Porque massa, assim, ela sova, vai ficar bem macia, tá? Então, eu vou fazendo assim, ó. Esse processo aqui, a massa vai secando um pouco, pessoal. Até ela ficar lisinha, ela vai secando um pouco, tá? Que aí evita de colocar mais farinha depois, uma quantidade grande de farinha. Bom, pessoal, aqui, ó, a massa tá bem lisinha, não tem mais nenhum gruminho, tem que ficar assim, ó. Quanto mais você fizer isso, tem que estar bem lisinha, pessoal. Isso precisa ser feito, porque a massa fica bem macia depois, ó. Ela deu uma secadinha. Agora, o que eu vou fazer? Vou juntar a massa toda agora e acrescentando farinha aos poucos, tá? Não fica uma massa, ela vai soltar da mão, pessoal. Tem que ser uma massa até soltar da mão, mas não pode deixar ela dura. Ela vai soltar da mão, mas se você abrir a massa por dentro, ela dá uma grudadinha na mão. Não dá aquela grudada igual tá agora a minha mão aqui assim, mas ela fica por dentro. Se você abrir, se você enfiar o dedo, vai grudar, entendeu? Mas por fora fica bem soltando da mão, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou acrescentar mais farinha pra até dar o ponto, tá? Então, eu gosto de fazer assim. Cada um faz de um jeito, tá, pessoal? Esse é como eu faço pra minha família aqui. É o meu jeito de trabalhar. É isso, eu gosto de pôr tudo em volta da massa. Gosto de colocar bastante farinha de uma vez. Pra começar a sovar. Tá bom? Incorporar toda essa farinha até dar o ponto. Eu vou mostrar o ponto depois pra vocês, tá, pessoal? O ponto que eu gosto. Tem pessoas que gostam de deixar a massa mais seca. Eu não gosto de deixar a massa muito seca de farinha, tá bom? Eu acho que fica uma massa ressecada depois, vai ficar uma massa dura depois. Então, não gosto de ficar. Essa massa, ela fica bem macia. Quando você morde, chega e derrete na boca, assim. Nossa, você tira do forno, muito boa. Tá bom, pessoal? Então, eu vou fazendo assim, pessoal. Agora, vou trazendo a massa pra dentro, a farinha, ó, e vou apertando, tá? Eita, assim mesmo. Quando põe muita... Ó, trazendo pra dentro a farinha, vou apertando. Jogo a farinha pra dentro, vou apertando. Até incorporar toda a farinha aqui, pessoal. A hora que der o ponto, eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, aqui eu vou fazendo assim, ó. Esse ponto da massa pra mim já tá bom, tá? Colocar a farinha até dar... Ó, agora eu vou deixar ela ficar bem lisinha. Aí a massa já fica ótima. Não precisa colocar mais farinha aqui. Tá bom? Então, pessoal, o que eu falo dela... dentro tá grudando, ó. Se eu começar a amassar bem a massa agora, ela fica aqui por dentro, ó, ela gruda, ó. Não é aquele grudar demais na mão, mas ela fica bem grudenta, ó. Tá vendo? Então, aqui, esse ponto é o que eu gosto. O que eu gosto. Tem gente que deixa a massa ficar mais seca. Eu não gosto, que eu acho que a massa não fica tão macia. Então, eu gosto de deixar esse ponto, ó, agora que já tá ótima. Não precisa deixar crescer, pessoal. Aqui agora, eu deixo ela aqui, vou
pegar já o rolo pra abrir. Só que aqui embaixo, aí eu coloco pra abrir ela, pra não grudar na bancada, vou colocar bastante farinha assim, ó. Bastante farinha. Eu vou fazer esfirra grande, tá, pessoal? Eu não vou fazer a esfirrinha de festa. Como eu falei, tô fazendo pra minha casa, pra deixar pro dia a dia. A minha família gosta de comer. Que eu sempre faço, da outra vez eu fiz coxinha pra deixar, agora eu tô fazendo os assados. Tá bom? Então, eu gosto de deixar bastante esfirra já prontinha, porque depois é só esquentar no micro-ondas. Às vezes não quer jantar, quer fazer só um lanche da tarde, então deixo bastante farinha assim, pessoal, para abrir, ó. Aí aqui eu vou pegar o rolo e já vou abrir, tá bom? Bom, pessoal, eu fiz esse recheio de frango para dar minhas esfirras, que é o que o pessoal gosta aqui. Então, eu fiz assim ele mais cremoso, tá? Então, tem milho, tem os temperos que você gosta, é um frango desfiado. E para dar deixar ele um pouco mais cremoso, eu coloquei um pouco de requeijão, mas coloquei um pouco de leite e coloquei uma colherada de farinha só para dar uma consistência mais cremosa. Farinha de trigo mesmo, tá? Eu coloquei, né? Porque aí coloquei um leite é só para molhar o frango, pessoal. Não é pra deixar ele ensopado. Molhou, deixa ele úmido. Aí coloca o requeijão, mistura tudo. Depois que já tá refogadinho, tá? Aí você coloca os temperos pra refogar. Você faz do seu jeitinho, coloca os temperos que você gosta, né? Eu gosto de colocar o requeijão, porque eu acho que fica mais gostoso. E coloquei um pouco de leite, uma colherada de farinha. Deixei a farinha cozinhar toda. Aí deu essa consistência mais cremosa do frango desfiado. Tá bom? É assim que eu gosto. Eu coloquei uma lata de milho. Quem quiser colocar ervilha, aí você coloca o que você gosta, tá bom, pessoal? Ó, pessoal, eu fiz também esse recheio de escarola. Eu coloquei bastante escarola, é como eu tô falando, né? Tem bastante recheio, porque eu vou fazer bastante esfirra pra deixar aqui congelada, né? Pro dia a dia do pessoal. Só que nessa escarola eu passei ela pra tirar aquele amargo, pessoal. Que ela é meio amarga. Aqui o pessoal não gosta, meus filhos não gostam, então o que eu faço? Eu dou uma fervida nela, jogo na água fervendo e só misturo e escorro ela. Aí você espreme ela, deixa escorrer bem, tira toda aquela água que deu aquela fervida, mas é um minutinho só mesmo, tá, pessoal? Aí eu vou e refoguei no alho, azeite e cebola, né? Só isso. Depois eu piquei presunto, piquei mussarela. Aqui, presunto e mussarela, piquei bastante azeitona, não dá pra ver, mas tem bastante azeitona picada aqui também. E coloquei um pouco de creme de leite, mas dela tem que estar bem escorrida, bem espremidinha, porque senão vai ficar cheio de água, tá bom, pessoal? Então, você tem que espremer bem a escarola depois que refoga também. Tá bom? Depois que refoga, eu deixei ela numa peneira, escorreu bastante, mesmo assim eu ainda dei uma espremida nela com a mão, aí depois misturei a mussarela, o presunto, misturei a azeitona, coloquei um pouco de orégano e também um pouco de creme de leite. O creme de leite é só para dar uma liga mesmo, pessoal, não é colocar o creme de leite para ficar um monte de creme, não, só dá um sabor diferenciado quando você coloca o creme de leite, tá bom? Bom, pessoal, ó, eu tenho esse cortador aqui, meu, ele tem 10 centímetros. Você corta do tamanho que você gostar, tá? Porque eu não gosto de fazer ela muito pequena, eu gosto de fazer já grande assim, pra casa. E aí tem os cortadorzinhos, quando você faz pra festa, tem aquele cortadorzinho que eu acho que é de 8 centímetros, mais ou menos. Aí você corta, se for fazer pra festa, corta com o pequeno. Aí você vê o tamanho que você quer fazer o seu, né? Minha esfirra sempre era um pouquinho grandinha. Mesmo pra festa, eu fazia ela um pouco maior do que o que o pessoal vende no mercado aí, no dia a dia, né? O pessoal vende por aí. Então, sempre fazia, os meus salgados sempre eram maiores. Empada era maior, a esfirra eu fazia maior, né? A coxinha, bolinho de queijo, risole, tudo meu era maior. Não era do mesmo tamanho de mercado. Por isso que o pessoal gostava muito, tá bom? Então, esse é o círculo, é o cortadorzinho que eu vou fazer, o tamanho que eu vou fazer as minhas esfirras. Elas vão ficar bem grandes, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, aqui eu vou cortando, ó. Eu não deixo a massa, pessoal, ficar muito grossa. Por quê?
você tem que deixar ela mais fina, porque até você terminar de cortar, elas crescem um pouco. Porque como é fermento, elas vão crescendo. Então, eu corto elas mais finas, porque até a hora de fazer as esfirras, ela já vai estar um pouco mais grossa. Então, sempre abra um pouco mais fino do que você quer, porque sempre quando você começa a rechear, elas vão crescendo e vai ficar um pouco mais grossa, tá bom? Então, eu faço assim, ó, deixo mais ou menos essa grossura, muito menos que um dedo, é metade de um dedo mais ou menos, ó. Metade de um dedo mais ou menos, porque depois ela cresce um pouco, tá bom? Então, senão vai ficar muito grossa e fica uma esfirra muito grande. Então, você tem que ir cortando ela mais fina para depois chegar no ponto que você quer, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu cortei já bastante, aqui sobrou a massa, aqui aí eu junto os pedacinhos que vai sobrando, junto tudo e deixo ali do lado. Depois, quando eu terminar de rechear essas aqui, que agora eu vou começar a rechear para mostrar para vocês, aí eu vou e abro essa outra parte da massa depois, tá? Porque ela dá bastante, viu? Bom, pessoal, eu peguei essa forma grande. Aqui eu não preciso untar, eu não unto, não ponho nada, pessoal, porque ela não gruda, tá? A massa não gruda, pelo menos aqui em casa ela não gruda. Então, eu vou colocar nessa forma. Agora eu vou mostrar pra vocês, vou rechear umas, já vou fechar. Vou fazer primeiro a de frango, pessoal. Então, o que eu faço? Ó, eu vou fazendo assim, dou uma apertadinha no meio e coloco bastante recheio, pessoal. Não coloco pouquinho recheio, não, tá? Depois ó, tá vendo? Dou uma apertadinha no meio. Eu vou fechar essas duas aqui, pessoal, pra vocês verem como é que eu fecho. Deixa eu rechear mais uma. Que assim eu mostro bem pra vocês como é que eu fecho. Aqui tá bem cremoso, já tem requeijão. Se vocês quiserem colocar catupiry aqui, pessoal, é só colocar. Aí você coloca embaixo primeiro, depois coloca o recheio por cima, né? Aí vocês colocam a quantidade de catupiry que vocês querem e colocam o recheio por cima, tá bom? Só pra fechar, ó, eu pego, puxo, dou uma puxadinha, aí faço assim, ó. Aí depois vem aqui... Eu dou uma enfiadinha de recheio pra dentro, puxo aqui e prendo essas partes aqui também, ó. Tá vendo, ó? Eu fecho assim. Aí, aqui o que eu faço? Eu gosto de colocar pra baixo, pessoal. Tem gente que gosta de colocar pra cima. Corre o risco, às vezes, se você não fechar direito, de abrir aqui, tá? Eu gosto de colocar pra baixo, porque pra depois passar a gema nela, pra passar, então eu faço assim, ó. Aí, eu viro aqui na forma e coloco essa parte pra baixo, ó. Aí, aqui eu vou colocando, peraí, peraí que eu já mostro a outra. Aqui eu fecho outra, ó. Fecho outra, tá vendo, ó? Faço esse biquinho, depois eu puxo aqui na frente e puxo pra frente, ó, tá vendo? Ela já tá ficando mais grossa, já tá crescendo, tá vendo? Por isso que não pode cortar a massa muito grossa, porque elas vão crescendo e vai ficando bem grossa, ó. Aí faz assim, vira um triângulo, tá vendo? Ó, o jeito. Aí eu pego, dobro aqui pro lado e venho pra cima aqui, ó. Aí aqui na forma eu vou colocando assim, pessoal, uma do lado da outra, aí uma virada pro lado, uma virada pro outro, ó. Uma virada pra cá, pontinha virada pra lá. E vou fazendo todas assim, ó. Ó, mais uma fechar, ó, você puxa a massa assim, ó, vem aqui, ó, nem precisa sujar os dedos, ó, tá vendo, ó? Aí pega, ó, aperta bem. Se quiser colocar essa parte que você aperta pra cima, que tem gente que acha bonitinha essa parte pra cima, você deixa pra cima. Só que tem que ter o cuidado de fechar bem pra ela não abrir. Aí aqui, como eu coloco pra baixo, o que eu faço? Viro essa ponta e viro a outra aqui por cima e coloca. Aí você vai colocando uma do lado, outra de outro e deixando um espacinho de uma pra outra. Tá vendo? Você não encosta, porque como ela vai assar e vai ficar maior ainda, ela gruda uma na outra, tá bom? Bom, pessoal, a de escarola, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu dou uma amassadinha nela, né? E vou colocando escarola aqui, ó. Coloco uma quantidade boa também, ó. Essa de escarola fica muito saborosa, pessoal. Muito gostosa também.
Aí coloca uma quantidade boa, tá? Que é com queijo, com presunto. Aqui tem, olha, é uma quantidade bem... Fica muito gostoso essa mistura, pessoal. Ó. É um recheio que rende bastante também, tá, pessoal? Agora eu vou fechar essa daqui também. É a mesma coisa, pessoal, ó. Tá vendo? Você faz assim, puxa as duas pontas, aí você aperta aqui pra dentro, puxa essas pontas e fecha. Eu coloco em forma separado, tá, pessoal? As de frango eu tô colocando numa forma e as de escarola eu tô colocando na outra forma. Mas se você quiser marcar elas, o que você faz? Você pega uma bolinha de massa ou faz um filetinho assim e coloca em cima e aperta aqui em cima, ou se não você faz só uma bolinha e coloca em cima e diferencia. Aí quando você for passar se você quiser deixar ela mais grudadinha, você passa primeiro a gema e põe a bolinha em cima assim e passa a gema por cima. Vai ficar mais grudadinha. Porque aí diferencia uma da outra. Eu aqui, pessoal, eu não marco porque eu coloco em formas separadas. Eu faço as de frango na quadrada e as de escarola na redonda. E depois eu coloco o nome, para quando eu vou congelar, eu coloco o nome nos saquinhos. Que é a de escarola e a de frango, tá bom? Aí você vê o jeito que você acha melhor. Se quiser marcar com a bolinha de massa ou um filetinho de massa, você marca pra saber quem é quem, tá bom? Bom, pessoal, aqui, ó, eu fiz as esfirras. Agora eu pego as gemas, pessoal, e misturo com um pouquinho de café. Esse café é sem açúcar, tá? Então misturo com um pouquinho de café, que eu acho que fica uma cor mais bonita na esfirra, tá? Aqui eu passo em todas as esfirras que já estão aqui, ó. Que essas aqui já estão prontas, as de frango, que eu vou pôr no forno quente, tá, pessoal? Coloquei em 220 graus lá. O forno tem que estar bem quente, pessoal. Massa de pão, pessoal, eu costumo colocar em forno bem quente mesmo, porque se você colocar em forno com temperatura baixa, o que acontece com massa que vai fermento fresco? Fermento biológico. Eu acho que a massa resseca demais até assar. Então, o que eu faço? Eu coloco nela o forno bem quente e os meus sempre dão certo, pessoal. Dourou embaixo. Eu não deixo dourar muito em cima. Eu gosto de deixar mais clarinha, porque quanto mais escura você deixar uma massa de pão, mais ressecado ele vai ficar. Isso é minhas experiências que eu tenho com as massas que eu faço e eu percebi isso. Quando você coloca em forno muito frio, massa de pão, massa que vai fermento biológico, ele resseca demais porque demora muito para assar. Quando você coloca no forno bem quente, ele já assa rápido e doura rápido, tá bom? Porque aí você olhando a sua esfirra por baixo, tá dourada, em cima tá um dourado que eu gosto de deixar um dourado mais clarinho, depois eu vou mostrar pra vocês, porque eu acho que quando fica muito escura a massa, seja pão, seja o que for, que você for pôr pra assar, quando você deixa escurecer demais, a massa fica muito ressecada, tá bom? Então eu sempre gosto de deixar as minhas massas que vão fermento biológico mais clarinha e gosto de colocar em forno já bem quente, já 220 graus eu coloco, que é pra assar mais rápido e não ficar ressecando a minha massa, tá bom? Então eu faço isso, aí você passa em toda, deixa bem passadinha com um pincelzinho, se você tiver em casa. Esses pincelzinhos são bem baratinhos, pessoal. Eu gosto de passar esse. Tem aqueles de silicone que são mais caros, tá? Mas se você tiver condições de comprar, compra o de silicone, que ele é bem bom para passar também. Tá bom, pessoal? Aí aqui você leva no forno. Eu não marco o tempo, porque como eu falei para você, cada forno, eu sempre falo, cada forno tem uma temperatura, né? O meu é bem quente e eu gosto de colocar na temperatura já bem quente para assar, tá bom, pessoal? Assim que tiver assado, eu mostro a coloração da esfirra para vocês, tá bom?
Bom, pessoal, ó, as minhas esfirras já assadas, olha como elas ficam bonitas, tá vendo? Deixa mais clarinha, eu não sei como que tá saindo no vídeo aí, mas ela não fica muito escura. Eu acho que ela ficou mais ou menos, pessoal, dentro do forno, uns 25 minutos no meu forno aqui. Eu deixei em 250 graus, assar em 250 graus, tá? Então, assim, ó, mas embaixo ela tá bem, tá vendo? Dourada embaixo, por isso que não pode deixar muito, e ela tá bem assadinha. Elas ficam bem assadas, fica uma massa bem fofinha. Assim, você come assim, pessoal, ela derrete na boca, assim. Eu vou partir uma no prato, pra vocês verem como ela fica bem recheada. Ó, pessoal, tá aqui Vou partir aqui ela pra vocês verem como que fica. Ela tá bem assadinha e fica bem recheada, pessoal. Ó, bem recheada, muito saborosa essa massa, porque como eu falei, eu uso na massa, em vez de usar o óleo de soja, eu uso aquele óleo composto de azeite. Ele é composto, eu acho que é azeite e óleo de soja, eu não sei direito, eu sei que é um óleo composto, né? No sabor de ervas finas, que eles têm vários sabores de ervas finas, de orégano, aí você usa o sabor que vocês gostam mais, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje, tá? Eu dei mais a receita da massa da esfirra, tá, pessoal? O recheio é o que vocês gostam, o que vocês gostar, porque dá pra fazer recheio de tudo pra esfirra, tá bom? Espero que vocês gostem, tenham gostado dessa receitinha, tá? Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, tá bom, pessoal?